Hello, pessoas! Mona Lisa do blog Dividindo Experiências, e hoje eu queria compartilhar com vocês uma leitura que foi muito especial pra mim. Uma leitura que eu trabalhei com meus filhos e foi maravilhosa. O livro chama O Guardador de Memórias, da Denise Guilherme. Ele foi nos enviado pela Taba no último mês de maio, tá? Maio não, gente, abril, tá? E as ilustrações são da Rebeca Luciani. Bom, gente, faz um tempo que eu não trago, assim, uma dica de literatura infanto-juvenil, literatura infantil de qualidade pra vocês, né? Assim, são livros que realmente eu gosto muito e que eu realizei algum tipo de trabalho. Então, que eu vi que a narrativa dele é gostosa, é interessante do ponto de vista do adulto, da criança, enfim. Hoje vamos falar do Guardador de Memórias, da Denise Guilherme, que pra quem não conhece a Denise, ela é curadora lá do Clube Ataba, do qual nós somos assinantes aqui em casa. E esse é o primeiro livro que ela lançou e, assim, belíssimo. Eu não sei nem como começar essa resenha pra vocês, tá? Se bem que eu não vou fazer uma resenha propriamente dita, né? Eu vou falar aqui alguns pontos que eu achei super interessante e que me chamaram bastante atenção nessa história. Bom, vamos começar falando então das ilustrações, né, que são maravilhosas. Elas têm essas cores mais chamativas. Deixa eu mudar aqui a página para vocês verem. Eu gosto muito de livros que tem esse tipo de ilustração. Acho muito bonito. Olha que lindo esse. Então esse é um livro bem especial. Ele vai contar a história de um menino, né? Que era pequeno, nasceu numa aldeia e que ele tinha ali uma características física que o diferenciava dos demais, né? E que aí, ao longo da narrativa, a gente vai vendo que essa característica, ela é uma característica muito bonita, né? Que, às vezes, a princípio, no físico, ela não parece ser tão bonita, mas com a narrativa a gente vai percebendo. E eu acho também que, na ilustração, deixa eu ver se bem que aqui na capa a gente consegue ver um pouquinho mais. Mas a ilustração também, ela não faz uma referência conotativa, sabe, de exacerbada desse elemento que são as orelhas dele. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. A orelha dele tem formato de concha, né? E aí esse menino, ele cresce. Todas as manhãs ele esculpia potes de barro. E aí, ao final da tarde, ele fazia o gesto de ouvir as histórias, né? Que eu acredito que aqui a autora quis dizer que seriam as memórias do personagem. E aí ele põe a cabeça assim no pote e começa a escutar as histórias do povo dele, né? Começa a rememorar, a lembrar a história do povo dele. Essa mesma cena aqui da capa. Né? Aqui ele tá com o olhinho fechado. De tipo, ó, que prazer escutar essas histórias. E é muito bonita a escrita também desse livro. Eu vou ler até aqui um trecho para vocês que eu gostei bastante, ó. Sentado sobre a cama, olhava para as prateleiras ao seu redor e escolhia o recipiente que mais lhe chamasse atenção. Deitava então a cabeça sobre ele e, de suas lindas orelhas, pendiam as histórias que havia guardado dentro de si. Assim eram seus dias, assim era a sua vida. E aí o desejo desse menino era, né, contar as histórias, né, e aqui a gente tem a cena de que os amigos vão pra fora da aldeia, e ele se sente feliz com os amigos que evoluem, né, que vão viajar, que vão pra fora da aldeia e tal. E aí tem outra passagem muito bonita que fala sobre as histórias, né, o que ele pensava. Então, as histórias lhe permitiam viver o que talvez nunca experimentaria. Então, nessa frase aqui a gente percebe o quê? Que
Os livros, né, gente, em geral, eles fazem a gente viver experiências que a gente nunca imaginaria viver, né? Quando você lê um livro, você se coloca ali naquela situação, ou você consegue criar uma fantasia a partir daquela situação que está sendo narrada ali no livro. Então, isso é bem legal porque a gente consegue fazer a vivência em outros mundos que talvez a gente não teria acesso, né? Então, a literatura faz a gente seguir nesse caminho aí. Então, e aí ela continua aqui. E assim ele seguia, ouvindo e guardando memórias, colhendo e contemplando histórias. E aí, um certo dia, né, essa aldeia foi invadida por imigrantes, né? Aqui ela coloca como estrangeiro, tá, gente? Não é imigrante, é estrangeiro. E o estrangeiro é aquela pessoa que não faz parte daquele país ou daquela cultura, que ele vem de fora, né? E nesse caso aqui, os estrangeiros destruíram a aldeia dele e quebraram todos os potes das suas lembranças, das suas memórias, os potes que ele acreditava que seriam os causadores das lembranças dele. Pois bem, seguindo a história, eu não quero contar pra vocês toda a história, porque eu quero muito que vocês leiam esse livro, que ele é maravilhoso. Eu quero que vocês comprem esse livro e leiam para suas crianças, porque é um livro extremamente maravilhoso. Aí a gente tem, assim, a percepção da parte da ilustração, né, que na guerra, ele é um livro que ele vem colorido, na maioria das páginas, e durante a guerra a gente tem representado também nas ilustrações aí o passarinho preto, os tons de vermelho, né? Aqui que é quando quebram os potes, ó, vermelho. Aí a gente tem aqui os passarinhos voando. E aí esse personagem, ele faz um caminhar, né? Tem todo um processo dele caminhar, dele se reconstruir e acreditar que aquelas histórias que eram do povo dele, que ele contava, aquelas histórias estavam presentes nele. E aí ele vai pro mar, né? E aí ele encontra uma concha. E aí, né, com esse objeto, que é a concha, ele passa a ouvir as histórias que eram do seu povo, né? E assim ele une todo mundo. E, gente, eu acho que eu não vou mais contar, porque senão eu vou falar todo o livro e eu não quero falar o livro pra vocês. Ele é um livro muito bonito, né? Depois que passa a guerra, tudo a gente já vê a transformação das ilustrações, das cores. Enfim, gente, leiam, tá? É só o que eu digo pra vocês, leiam. E aí eu li com meu filho essa semana, com meus dois filhos. Um dos meus filhos tem 11 anos e o outro tem 9. Então nós lemos esse livro e nós fizemos a seguinte brincadeira. Eu fiz umas perguntas pra eles, né? A partir da leitura primeiro eu fiz a leitura oral em voz alta. E fui lendo pausadamente, explicando. Aí o pequenininho teve dúvida do que era a palavra estrangeiro, tal. Enfim, a gente fez essa leitura mais atenciosa, prestando atenção nas ilustrações. Então, mostrando bem os detalhes das ilustrações, das cores. E aí depois eu fiz 17 perguntas sobre o livro. E aí a gente pegou um dado, e aí a gente jogou o dado, né? E quem tirasse maior pontuação no dado, começaria a brincadeira. Então eu fui fazendo, seguindo a sequência do livro para não dificultar. E aí eu coloquei perguntas que eram mais interpretativas, perguntas que falavam mais sobre ilustração, a narrativa ilustrativa, perguntas que falavam sobre a história mesmo em si e detalhes, né? Porque eu queria ver a parte da memória deles. E a gente fez uma tarde deliciosa na companhia desse livro, foi maravilhoso. Eu acho que é isso que eu tenho pra falar pra vocês hoje, tá?
Eu vou indicar muito que vocês comprem esse livro, que leiam, porque é um livro extremamente delicioso de ler, maravilhoso. A história é belíssima. Foi publicado aqui pela editora Moderna, né? Denise Guilherme, Rebeca Luciani. Inclusive, teve uma live de lançamento do livro. Inauguração, ia falar, gente. De lançamento do livro. Eu vou ver se eu consigo o link para deixar aqui embaixo para vocês irem lá observar mais sobre o livro. E aí, estava presente no lançamento a ilustradora, e foi um lançamento online, então tava a ilustradora, a Denise, e tinha mais uma mediadora lá, tá bom? É isso, deixo aqui as minhas considerações sobre essa obra maravilhosa. Espero vocês no próximo vídeo, já se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para não perder nada deste canal. É isso, um beijo pra você, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Thank you.